Meus amigos e minhas amigas, é sempre muito bom encontrar vocês nesta série que nós estamos contando a história desse nosso querido rádio centenário e sempre com alguma pessoa, uma voz masculina, uma voz feminina, mas sempre alguém que marcou e marca e ainda está trabalhando no rádio e tudo mais. Hoje é um dia muito especial, mas antes de abrir o jogo, eu vou dizer a você o seguinte, já que muita gente não me conhece, eu sou o Luiz Fernando Malhoca, e no meu canal do YouTube você encontra toda a série comemorativa do centenário do nosso querido rádio. Hoje nós vamos conversar com uma voz que não é o locutor tradicional, não é aquele que bota a mão na conchinha aqui da orelha para anunciar música e tal, mas talvez ele já tenha feito isso, a gente vai descobrir hoje. Agora, que ele é uma metralhadora, fazendo o que faz, isso vocês já sabem. Então, vem aqui para a tela, meu querido amigo, depois de tanto tempo que a gente não se vê, Éder Luiz. Que honra, que bom te ver, que bom te Também. ver. Eu estou muito feliz, você sabe que existem pessoas que você fica um longo período sem ver, mas você tem um carinho tão grande, né? Você nunca se esquece, né? É verdade. E uma das grandes satisfações que eu tenho na minha vida profissional, Luiz, de verdade, é a honra de ter trabalhado com você, né? Que indiscutivelmente marcou um trabalho maravilhoso no rádio brasileiro, e eu fico honrado de ter podido dar minha parcela, pequena parcela de colaboração para o sucesso de um dos grandes projetos que você idealizou, que foi aquele trabalho de reformulação da Rádio Bandeirantes que você fez de forma absolutamente brilhante, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, é uma homenagem que eu estou recebendo hoje, ser entrevistado por você, meu irmão. Eu fico muito feliz de reencontrá-lo, porque naquele tempo o Éder Luiz era um garoto de 18 anos, se eu não me engano. Era novíssimo, não que ele não seja hoje, ele é jovem, mas naquele tempo ele era um recém-saído da puberdade, estava começando a carreira, e que carreira bonita, nós vamos chegar ali daqui a pouco. Éder, você me parece, pelas lembranças que eu tenho, que é de uma cidade que teve como vários frutos para o rádio e também para a televisão. Marília, é isso mesmo? Eu nasci, na verdade, em Santa Cruz do Rio Pardo, né, Luiz? É uma cidade próxima ali de Marília, fica cerca de 1h30, né, de Marília. Mas naquela época, o rádio de Marília era o rádio que mais exportava profissionais aqui para São Paulo, né? Então, de lá saíram Osmar Santos, né, o grande pai da matéria, Osmar Santos, o Oswaldo Maciel também teve uma passagem pelo rádio de Marília, né? Locutores importantes passaram. Humberto Marçal, né? Que sem foi dúvida. Lá de Marília. Não foi só no esporte, não, né? Em todas as áreas. Em todos os segmentos, né? Então, o rádio de Marília revelou muita gente importante, né? E naquela época era um rádio muito bem feito, né? Alguns profissionais que atuaram em São Paulo até retornaram para Marília depois, né? O Medeiros, na época, voltou para ser o diretor da Rádio Verinha de Marília, né? Onde eu comecei o meu trabalho, lá no Rádio de Marília, e foi uma fase muito bacana. Então, eu, por opção, acabei me mudando de Santa Cruz para Marília, vivi uma boa parte da minha adolescência lá em Marília, e eu diria a você que foi em Marília onde eu aprendi, ou pelo menos iniciei aí, verdadeiramente no rádio, né? Porque até então eu estava em Santa Cruz, mas não tinha a oportunidade de desenvolver um trabalho realmente de locução com frequência, né? Marília já jogava na primeira divisão do futebol paulista, eu tive a oportunidade lá e me fixei em Marília, morei em Marília por um bom período. Você começou, como quase todo mundo, em final de semana, de madrugada, anunciando os produtos comerciais, como locutor comercial, ou fazendo anúncio de músicas, oferecimentos. Como era esse seu começo? Como foi? Porque material de voz você já tinha. Bem cedo, né? Eu sempre tive uma voz mais grave, né? Isso aí facilitou o início da carreira, né? Eu comecei como operador de áudio, né? Tem uma história que eu faço sempre questão de contar, o nosso inesquecível Fiore Giliotti, né?
E foi o meu grande padrinho, né? Deus tem um cara maravilhoso. Foi ele que me deu essa oportunidade, na verdade, né? No J. Júnior, você deve se recordar, o J. Júnior estava indo para a TV Bandeirantes para trabalhar com o Luciano, né? O Luciano do Vale, na época, e o Fiore ouviu uma gravação minha, né? No rádio de Marília, né? Então o Fiore foi até Marília, encontrou-se com meu pai e me pediu uma gravação, né? E daí surgiu tudo começou, né? Foi o Fiore que me trouxe para o rádio de São Paulo, exatamente na vaga do J. Júnior, né? E aí começou a minha carreira na Rádio Bandeirantes, precocemente, diga-se de passagem, né? Eu acho que eu fui um dos locutores mais novos da Rádio Bandeirantes, locutores esportivos, né? O nosso inesquecível Zé Paulo de Andrade, acho que começou com 20 anos como locutor esportivo na Bandeirantes, eu comecei com 19, né? E eu comecei cedo demais na Bandeirantes, nas mãos do Fiore, que me trouxe para o rádio de São Paulo, e aí comecei a minha trajetória no rádio paulistano, né? Foi onde realmente a gente começou uma carreira de rádio, né? Isso foi em 1983 para 84, Luiz. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Eu me lembro que alguma vez o Fiore me falava assim, a miúde, aqui no ouvido, falava assim, olha, você que tem uma ascendência muito boa com os locutores e tal, conversa com o Éder, às vezes, ele dispara um pouco demais, você consegue ouvir, entender tudo que ele faz? Dá para você segurar? Conversa legal, você é professor de faculdade, você tem jeito e tal. Ele não queria te incomodar, não queria, porque pareceria com o chefe do departamento que ele estava dando bronca. Mas do jeito que você disparava, é óbvio que acelerava e dava chance de ver, sim, no rádio ou através do rádio, a jogada toda, através da sua descrição. Mas, às vezes, naquela correria, a gente acaba atrapalhando algumas palavras e elas não saem claramente, ou então a pessoa tem que estar muito atenta, prestar muita atenção. Então, eu me lembro direitinho que eu chamava você na sala, conversava e falava, olha, isso não é bronca. Isso é uma conversa, só porque você está começando agora, você vai ver, você é já é o mais rápido. Né? Então, você veja a delicadeza, o cuidado, né? Para a gente ter uma ideia de quem era Fiore Giliotti, né? Era um monstro da locução esportiva no Brasil, meu grande ídolo. E o Fiore, ele tinha o cuidado de não me passar esse tipo de orientação, porque eu atuava na mesma função dele, de locutor esportivo. Então, veja a educação, a gentileza, né? A finesse, né? A finesse do Fiore, era um negócio assim incrível, sabe? Eu tive um dos maiores orgulhos da minha vida, trabalhar com o Fiore Giliotti, trabalhar com você. E acredite, Luiz, eu me lembro até hoje de muitos papos que nós tivemos na sua sala, tá? E você justamente abordando esse tema. Nós estávamos às vésperas, inclusive, de uma Olimpíada, não sei se você se lembra disso, eu teria que narrar, obviamente, outros esportes, né? E na época eu me lembro muito bem de uma orientação sua nesse sentido. Olha, eu sei que você está querendo mostrar serviço, eu sei que você quer ser um grande locutor, você quer crescer na emissora, mas eu vou te dar uma orientação aqui, e são ensinamentos que eu não esqueci, sabe? Obviamente, a gente procurou ir aprimorando, né, ao longo dos anos isso tudo, mas você foi um grande professor, cara, de verdade. Agora que já passou... Me lembro muito bem dessas orientações, Luiz. Que legal. E agora que já passou muito tempo, a gente pode falar coisas de bastidores que não afetam em nada, nem a sua profissão, nem a nossa amizade. Nos nossos encontros de diretoria, todo mundo dizia... Você falou do querido José Paulo, querido saudoso, ele era uma dessas pessoas que dizia, esse menino vai longe. Esse vai ser um grande nome, porque você era tido como menino porque era muito jovem. E todo mundo dizia, esse tem uma carreira brilhante, ele sabe falar, ele sabe descrever, você consegue, e a função do rádio durante muitos anos, agora, rádio com imagem muda um pouquinho, mas de qualquer forma... adaptação é necessária, mas de qualquer forma, quantas e quantas vezes, nos mais diferentes e longínquos rincões deste país, as pessoas viam o jogo, vou falar de novo entre aspas, através do rádio, por causa de vocês, que conseguiam transferir, passar para o microfone, através do microfone, essas coisas bonitas
que estavam acontecendo e como aconteciam, a pessoa visualizava. É muito legal. Isso é um dom, viu? Aliás, eu vou te contar uma coisa que eu nunca falei para você, eu falei para o Fiore uma vez, e aqui, nessas conversas de bate-papo, eu falo de vez em quando. Tem duas coisas que, se alguém disser para mim, tem $1 milhão para você fazer, colocando em risco o seu nome e a sua profissão. Locução, transmissão de uma partida de futebol ou de outro esporte, ou dirigir uma telenovela. Não faço. Não faço, eu sei até dizer o que deve ser falado e o que não deve ser falado, mas fazer, eu me sinto incapaz, confesso isso, porque não é meu dom. Outras coisas eu faço, modéstia à parte, razoavelmente para bom ou para bem, mas essas duas coisas, por isso é que eu acho, a gente tem que valorizar muito, porque é um dom, não é qualquer um que pode. Mas eu digo o seguinte, a gente só consegue desenvolver um trabalho, né, como nós fazemos, na locução esportiva, justamente quando a gente tem pessoas do teu nível para orientar, entendeu? Eu não me esqueço, eu estou dizendo isso, não estou querendo ser agradável contigo, não, mas eu recebi muitas orientações suas e orientações que eu guardei para a minha vida profissional. De verdade. Talvez eu nunca tive a oportunidade de dizer isso a você. E estou muito feliz por poder transmitir isso daqui para você e para a sua audiência, tá? Porque foram orientações muito importantes. Então, eu acho que o rádio, né, ou qualquer veículo de comunicação, ele tem que ter pessoas capacitadas, pessoas competentes e que conheçam a fundo o veículo e saibam transmitir essas informações para os interlocutores, né? Para você passar essa informação para que elas possam ser bem absorvidas, né? Então, o rádio me ajudou muito justamente nisso, pelas tuas orientações. Eu acho que eu consegui crescer, consegui alguma coisa na minha profissão justamente pelas boas orientações e pelo apoio que eu tive no meu início de carreira na Rádio Bandeirantes, Luiz Fernando. Agradeço esse depoimento, mas, na verdade, assim, o rádio, como qualquer outra empresa, né, independente da sua função, se é uma empresa para fazer produto, para oferecer serviço, para ganhar dinheiro ou para ser simplesmente benemérito, não importa. Uma empresa, ela depende de uma série de pessoas, né? Todas elas são importantes. É o tal da porca, do parafuso, da chave de fenda. Você não tem os elementos básicos, você não faz nada. Então, algumas funções são menores em termos de exigência profissional, são de nível técnico, nível médico, mas sem elas você não faz, né? Que diria da gente sem um técnico de som, sem um agente de externa? Exato. O pessoal da externa que dá força para a gente até hoje, porque ainda que o rádio tenha modificado bastante e tal, alguém tem que ir lá antes, instalar todo o sistema. Aqueles Motorolas que eram caixões imensos, que eram microfones carregados com duas mãos, porque com uma só você não conseguia. Hoje é tudo sem fio, é tudo tranquilo. Enfim, tudo isso era feito por profissionais muito gabaritados. Sem dúvida. Que talvez não tivessem o tal do nível universitário, que todo mundo elogia tanto, mas sabiam fazer eram mestres nessa área. E sem eles, o rádio não funcionaria, não chegaria onde chegou, até pela criatividade. Quantas e quantas vezes a gente tem histórias aí dos nossos chefes de departamento técnico que conseguiam fazer uma ligação, pegavam um telefone daqueles antigos de disco, tiravam o bocal, colocavam 2 fiozinhos com garrinha ou sem garrinha e conseguiam fazer uma transmissão com um telefone de um vizinho da área ou da região em que estava acontecendo, não necessariamente. Eram coisas incríveis. Pois é, então a gente tem que valorizar, e isso é que acontece, cada um na sua. Se tudo estiver bem azeitadinho, bem colocado, a gente chega a um ponto muito importante. E o mais gostoso desta série é conversar com as pessoas, com os amigos com quem eu trabalhei. Às vezes eu converso com amigos com quem eu não trabalhei, mas sempre ouvi, sempre acompanhei o trabalho, e tirar deles essa coisa do interno, do íntimo. Foi difícil chegar, algumas pessoas que tiveram dificuldade para chegar
na grande cidade, na capital, que era um sonho desde garotinho. Enfim, e isso é gostoso porque esse é o documento que a gente pretende deixar. Agora, falando um pouco, antes de chegar no Éder Empresário, que é um outro capítulo, quando você estava na transmissão, fazendo mesmo as Olimpíadas e tal, você estudava um pouquinho antes, você dava uma lida em algumas coisas, ou porque a Olimpíada a gente não tem toda hora, as modalidades são imensas, são variadas, não é? Era muito difícil ter que fazer uma Olimpíada que não era uma Copa do Mundo que só tem futebol? É mais difícil porque você tem que se adaptar a alguns esportes com os quais você não tem aquele vínculo diário, né? É diferente, por exemplo, a maioria dos jogos que nós fazemos, né? Eu não estou falando só no meu caso, não, mas em todos os veículos de comunicação, né? O futebol é o esporte número 1 do país, né, Luiz? Então, obviamente, a maioria dos locutores transmite com mais frequência jogos de futebol, né? Existem hoje, obviamente, os canais especializados em esporte e que tem alguns locutores que desenvolvem trabalho em outros segmentos aí, em vôlei, basquete, etc. Mas na época, nós não tínhamos com tanta frequência no rádio a transmissão de outros esportes. Então, obviamente, você tem que passar por um período de preparação para aquilo, né? Você procurava se orientar, se informar, numa época em que nós não tínhamos ainda a internet. Hoje você vai lá no Google, procura as regras do esporte, procura informação, você tem muito mais facilidade, né? Mas na época não, na época você tinha que fazer um trabalho, verdadeiramente um trabalho de pesquisa para ter informações sobre aquele esporte. Tem até uma história, né? O nosso saudoso Darcy Reis, né? Na época em que a Rádio Bandeirantes contratou o Edgar Melo Filho, que está até hoje aí comentando corridas, né, na Fox, e o Edgar foi contratado para fazer a Fórmula 1 da Rádio Bandeirantes, você deve se recordar disso, e na época o Darcy chegou para mim e perguntou, você já viu, você acompanha a Fórmula 1? Eu sabia que a rádio tinha a pretensão de transmitir a Fórmula 1, né? Eu disse para ele, eu amo Fórmula 1, já vi muitas corridas de Fórmula 1, acompanho tudo de Fórmula 1. Na verdade, eu nunca tinha acompanhado uma prova de Fórmula 1 na minha vida, mas eu enxerguei ali uma grande chance, né? Porque na época eu viajei o mundo fazendo, ao longo de 14 anos, viajei o planeta todo fazendo Fórmula 1 pela Rádio Bandeirantes. E foram 14 anos maravilhosos da minha vida, a experiência que eu tive, não só do ponto de vista profissional, como do ponto de vista pessoal, né, de crescimento pessoal, tendo a oportunidade de conhecer outras culturas, outros países, né? E o Darcy me perguntou, não, você faz Fórmula 1? Sou aficionado, adoro Fórmula 1 e nunca tinha transmitido uma corrida de Fórmula 1 na minha vida. Eu fiz um preparatório de um mês para o Grande Prêmio Brasil e fiquei como titular da Rádio Bandeirantes por 14 anos fazendo as provas de Fórmula 1. Então a gente fazia, sim, Luiz, uma preparação, né, um curso intensivo, né, para estar transmitindo. Em 1988, eu transmiti as Olimpíadas, né, da Coreia do Sul pela Bandeirantes, pela rádio, e na época, né, eu tinha pouco contato com alguns esportes, que eu fui aprendendo ao longo de um mês e meio para ter a chance de fazer o evento, né? Eu me lembro que foi uma equipe pequena para lá, eu como locutor, mais 3 repórteres e um comentarista, então era um time pequeno, né, que tinha ido para os Jogos Olímpicos e eu transmitia a maioria dos jogos, né? Todos os jogos era eu que fazia, então a gente fazia uma preparação, mas com um grau de dificuldade bem maior, né? Porque hoje você tem um acesso muito mais fácil à informação, né? Sim. Naquele tempo, quando havia transmissão, aqueles dias de carnaval, 3, 4 dias, em que a rádio mudava toda a sua programação, a produção do jornalismo, ouça-se, sob a batuta de José Paulo de Andrade, e mais alguns elementos da artística, no rolo de transmissão, de reportagem, entrava o grupo todo. Era um pouco de folga do esporte, porque não tinha transmissão esportiva, mas, de qualquer maneira, todos eram escalados para fazer alguma coisa em algum momento de todos esses dias de desfiles e tudo mais. Estou falando ainda lá da Tiradentes e depois do Polo Cultural. Muito bem.
a produção de jornalismo, que também contratava pessoas de fora para fazer, eram freelancers que faziam o papel de setorista em algumas posições, né, para dar o trânsito no litoral. Por quê? Porque também tinha muita gente viajando e tal. E aí fazia-se um calhamaço, eu tenho um deles guardado aqui, de todas as informações sobre a história da escola de samba, quem fundou, quem foi o primeiro diretor, quem foi o primeiro presidente, quem ganhou, quem não ganhou e tal. Agora, a pergunta que, até porque eu não sabia, e ainda hoje ocorreu me perguntar, porque eu não tenho certeza. O esporte também fazia isso, algum material que numa pasta, ainda que não fosse tão grande quanto a pasta do Carnaval, que possibilitaria oferecer subsídios para vocês narrarem e terem informações sem a internet, sem o Google? Eu me lembro que na oportunidade o departamento esportivo passou a entregar informações, né, um conteúdo para o profissional que fosse cobrir o evento. E, aliás, quem disseminou essa cultura na Rádio Bandeirantes, né, no tempo do RB, você se lembra muito bem, foi você que implementou, né, um novo Sim. formato na programação da Bandeirantes, o culpado foi você. Porque a partir dali a gente começou a ter alguns procedimentos mais elaborados para determinadas coberturas, né, Luiz? Eu me lembro muito bem, e nós passamos a ter, inclusive, nós recebíamos um tipo de uma apostila, né, para grandes eventos esportivos, Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, né? Enfim, existia sim. O departamento esportivo passou a ter naquela época. Nós tínhamos essa apostila de informações. Mas isso acho que veio mais por causa do jornalismo, não por minha causa. Eu acho que quando eu cheguei, eu realmente coloquei um pouco de ordem. Foi isso que o Samir me disse quando me chamou. Ele disse, olha, nós estamos com a direção que a gente chamava de artística antigamente, acéfala, porque teve aqui o Caio Gadia, ele acabou saindo, aí nós ficamos com o Zé Maria na coordenação, o Curado dando uma força na produção, e não tem uma batuta, e a gente precisa disso para que as pessoas possam, pelo menos, se sentir não só protegidas, como também vigiadas, né, que era uma das preocupações. E, por sorte, aquele programa que eu ajudei a realizar, não foi criação minha, foi do Darcio Arruda, mas aquele Um Sábado Alegre, que era apresentado lá de Washington, aquilo deu um resultado tão grande para a Rádio Bandeirantes. É verdade. Deu um número tão alto para o sábado que ela passou de traço para primeiro lugar, e aí o Samir falou, olha, vamos testar esse cara aí, pelo menos ele é carimbado como um sujeito de FM, mas vai que ele desceu. Eu acho que naquele momento, né, foi fundamental a tua presença ali. Eu digo por quê? Porque você modernizou a Rádio Bandeirantes. E se você notar a programação da Rádio Bandeirantes, hoje eu tenho um carinho imenso pela Bandeirantes, afinal de contas, foi a emissora que me deu a primeira oportunidade aqui em São Paulo, então é inesquecível a passagem pela Bandeirantes. Eu tive na Bandeirantes em 3 oportunidades. Eu saí e voltei algumas vezes na Bandeirantes, eu tenho um carinho muito grande pela casa, mas na época eu me recordo que existia aquele padrão, né, anterior da Bandeirantes, e quando você chegou, o RB 840, né, formatou-se uma nova Bandeirantes. Se você perceber, muita coisa daquela época permanece até hoje na programação jornalística da Bandeirantes, né? Inclusive na questão de vinhetagem, né? Muito parecido com aquela época, né? A embalagem sonora se manteve, felizmente, né? Exato. Até hoje, aquele tema que eu escolhi para os debates da Rede Bandeirantes é o mesmo tema e é aquela marca indelével, né, dos trabalhos de eleições do Grupo Bandeirantes. Você não tem aquele som, eu não criei a música, eu simplesmente intermediei, mas no meio de mais de 2.000 músicas, 2.000 informações, porque a gente tinha só pequenas trilhas, ruídos. Exato, e tal, isso. E eu fui lá pesquisar para oferecer uma ideia, uma coisa que surgiu assim lá de dentro, né? E aí a televisão me pediu e eu, de maneira pensada, dei 3 temas. Falei, olha, vocês podem escolher, porque quando você dá um só, não há ponto de comparação. Então eu dei 3 temas orquestrais,
com gente, não era simplesmente tecladinho, não, como se usa hoje. Era gente na orquestra, violino, violoncelo, trompetes e outras coisas mais, principalmente aqueles instrumentos nobres que você tem mais na música clássica e não tem na música popular, que são os de sopro. Primeiro porque nem sempre cabe, depois porque custa muito caro, né? Então nem sempre se usa para fazer é melhor ter uma banda mais simples e tal. E aí Pois eu queria só acrescentar, eu acho que aquela cultura que você já tinha no rádio FM, né? Você estimulou o segmento jovem no FM, né? E você, com muita habilidade, você conseguiu transportar aquela leitura que você havia feito já no momento anterior, na época para o rádio AM, né? O rádio de conteúdo, né? Não o rádio musical, mas o rádio que queria produzir conteúdo. Então, eu acho que foi uma contribuição muito importante que foi dada à Rádio Bandeirantes, mas naquele momento, uma coisa que modificou, inclusive, a forma de outras emissoras, né? Os formatos de outras emissoras se colocarem no ar. Eu acho que foi uma contribuição muito importante, Luiz. Eu sou apaixonado por trilha, eu acho que embalagem é importantíssimo, seja em rádio, seja em televisão. Eu nem gosto dessa palavra, embalagem. Eu gosto de sonoplastia, acho que isso indica exatamente o que a gente faz. Mas como o mundo mudou, o marketing apareceu e foram divididas funções, uma delas é a da embalagem sonora, então eu também virei embrulhador de pacotes musicais. A rádio ficou muito mais bonita, eu me lembro muito bem disso. Duas coisinhas, obrigado. Dessas 3 trilhas que eu ofereci, 3 trilhas, parece até teste de locução para travar a língua. Tinha uma muito boa que eu queria que fosse, mas eu não podia mandar, simplesmente eu ofereci como fornecedor de material. E 2 outras que eram fortes, mas não chegavam ao pé da primeira. Falei, vamos ver, depende do que eles... Eram músicas para noticiário, mas essa, com a força que ela tinha, era de credibilidade, e isso ganhou. Vou mostrar uma coisa para você, que eu sei que a câmera não vai pegar bem, mas só para você entender que essa sua paixão, a gente costuma ter também. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá? Agora, olha aí aqui, o seu Luiz Fernando, com 14 anos, sócio do Clube RB. Eu não vou aproximar muito, porque de repente vaza tudo e a iluminação... Parabéns, você está se cuidando muito bem, Luiz Fernando Malhoca, você está muito bem. Estou chegando aos 75, né? Mas não quer dizer nada, aqui dentro não estou nem preocupado. Não. Eu só falei que eu digitalizei meu RG outro dia para oferecer para alguém, aí lembrei que a coisa estava nesse nível. Éder, nós estávamos falando de Fórmula 1 e eu quero entrar um pouco nesse terreno para saber a sua opinião, você que às vezes é visto mais como um locutor da área esportiva voltada para o futebol. Eu tenho uma pergunta para fazer daqui a pouco, não posso esquecer, depois a gente separa esse asterisco. Mas o que é que você acha que mudou daquele tempo que você começou a fazer a Fórmula 1 e que também a Bandeirantes... A Fórmula 1, na verdade, começou lá na TV Tupi. A primeira emissora que teve os direitos foi a TV Tupi, e eu estava na radiodifusora, tive a ideia de transmitir pela radiodifusora algumas partidas, não, algumas sessões de Fórmula 1, porém, de uma maneira diferente. Um dia eu conto essa história numa outra série que nós temos, que é a Como Nasceu. E ela é longa demais, não dá para contar agora. Agora, a evolução da Fórmula 1 que você acompanhou como profissional, não só na narração, mas na revolução que existiu dentro dos circuitos. Como é que você viu esse trabalho e essa modificação, não só na área de técnica, de veículos e tudo mais, mas também na locução, na transmissão, na passagem para o ouvinte? Caiu, aumentou, diminuiu, já teve mais força por causa de grandes nomes brasileiros? Qual a sua opinião a respeito? Olha, Luiz, eu sou privilegiado, né? Porque eu vivi no momento em que nós tínhamos na pista Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alan Prost,
Quer dizer, o piorzinho deles era o Gerhard Berger, tá? Que era um grande piloto também. Mas, na época, transmitir Fórmula 1, você se recorda, as manhãs da Rádio Bandeirantes, era como se você fizesse um clássico de futebol à tarde, né? Nós quebramos até alguns paradigmas, né? Porque nós fazíamos transmissões, às vezes com aberturas de 2 horas de duração. Você se recorda? Grande Prêmio Brasil, Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Nós passávamos a noite toda, né, acompanhando a movimentação nas imediações do autódromo. Então, eu acho que o fato de ter grandes ídolos naquele momento, obviamente, dava uma força, uma notoriedade muito maior para a Fórmula 1. E a Fórmula 1 na época em que o braço fazia toda a diferença, né? A técnica, a condição, a categoria dos pilotos fazia uma diferença brutal, né? Tanto é que há pouco tempo eu vi uma matéria com o Lewis Hamilton, e ele guiando o carro que o Ayrton guiava naquela oportunidade, ele fala, nossa, isso daqui, como eles conseguiam dirigir esse carro, né? Então mudou muita coisa dentro da Fórmula 1, do ponto de vista técnico, quer dizer, a competitividade caiu bastante, eu acho. Eles estão tentando agora buscar essa competitividade novamente. Agora, no plano de cobertura, né, nós tínhamos dificuldades que hoje não se tem mais, né? Eu me recordo quantas e quantas vezes, chegando num autódromo de Suzuka, no Japão, a gente tinha que primeiro manter contato com a Embratel. A Embratel entrava depois de pelo menos 2 horas, você chamando a Embratel, você fazia contato com a Embratel Rio, que te conectava com a Embratel São Paulo, para depois te conectar com os estúdios da Rádio Bandeirantes de São Paulo, né? Isso eu fiz quantas e quantas vezes. Então, quer dizer, tecnicamente era um momento diferente, o acesso às informações, você ficava na cabine de transmissão com um computador, com data ali na tua frente, te proporcionando as informações, os números do volta a volta. Hoje você faz essa transmissão via off-tube aqui em São Paulo, através da internet, você tem acesso a todas as informações que você necessita, sem estar, inclusive, na pista, né? Então, acho que, tecnicamente, houve uma evolução. Eu acho que, não é que piorou, modificou, está diferente, né? A maneira, a terminologia que se usava na época, a rigor continua a mesma, só o formato de apresentação acho que mudou um pouco, né? Hoje, eu acho que a informalidade marca mais o conteúdo da transmissão. Você se recorda muito bem, né? A transmissão de futebol, ou mesmo a transmissão de outros esportes, né? Era um pouco mais formal no passado, né? E hoje a informalidade tomou mais conta disso, né? A gente procura mais a interatividade com a audiência. Eu acho que isso enriqueceu também o produto, né? Mas a rigor foi isso. Eu acho que, infelizmente, nos últimos anos, o que caiu um pouco, né, foi a notoriedade do produto em função de nós não termos um piloto brasileiro na pista, né? Que um dia, quando nós tivermos um piloto competitivo, eu tenho convicção que a Fórmula 1 volta a ser um esporte visado aí pelo brasileiro. Porque na época era impressionante a repercussão que nós tínhamos. Você se recorda muito bem as coberturas de Fórmula 1 que nós fizemos. Eu tive a alegria, né, de transmitir 3 títulos mundiais, né? Eu transmiti o título do Nelson em 1986, depois transmiti o título do Ayrton em 1988, transmiti o título do Ayrton em 91. Quer dizer, foi assim um período mágico, né? E conhecendo todo mundo, vendo de perto o circo da Fórmula 1, que é um negócio de outro planeta, né? Um outro mundo que você passa a viver ali. Então, foi uma experiência marcante. Mas eu acho que, basicamente, foi isso. Eu acho que, tecnicamente, hoje, as facilidades que você tem... Eu me recordo que, em 2012, voltando para o Japão para transmitir o Mundial do Corinthians, em 2012, eu estava me lembrando exatamente disso, né? Eu estava dentro de um trem-bala, saindo de Nagoya, indo para Yokohama, né? E a gente, através do tablet, ouvindo a Rádio Transamérica aqui em São Paulo, o Oswaldo Maciel transmitindo um jogo de São Paulo, você a 500 quilômetros por hora num trem-bala e ouvindo pela internet uma transmissão de uma rádio brasileira, né? Então, quer dizer, eu acho que a internet abriu o mundo, né, para o rádio. Hoje você não é mais órfão, você não é mais
dedicada a uma antena que está ali para proporcionar o som que está sendo ouvido, né? Então, você se libertou daquela antena. Você, através da internet, você fala para o Brasil, fala para o mundo. O rádio mudou muito, né? E eu acho que as transmissões, elas tornaram mais informais, eu diria isso, né? O formato mudou um pouquinho, mas acho que em muito aspecto para melhor, viu, Luiz? De verdade. Você acha que nós vamos voltar rapidamente a ter um piloto brasileiro puxando as transmissões da Fórmula 1 ou puxando a atenção, levando o espectador, seja ele por rádio, televisão, internet, não importa, para, de novo, se apaixonar pela Fórmula 1? Olha, Luiz, em 1994, eu vivi talvez um dos momentos mais tristes da minha carreira, né? Que foi o acidente do Ayrton em Imola, na Itália. Aquele dia foi, para mim, uma coisa horrível, é uma coisa que eu me lembro até hoje. Os anos vão passando, mas a gente não se esquece. O nível de tristeza que a gente viveu naquele dia foi altíssimo. E eu confesso a você, de lá para cá, depois daquele acontecimento, eu me afastei um pouco do automobilismo, eu deixei de acompanhar tão intensamente, porque aquilo ali foi muito chocante para mim, tá? Uma coisa que me entristeceu muito, né? Ver a perda do Ayrton de forma tão precoce, ele tinha tanto ainda para entregar para todos nós, com aquele talento que ele tinha, né? Então, eu não saberia dizer, eu sei que existem pilotos jovens aí com boa perspectiva de carreira, mas você sabe que para você fazer carreira na Fórmula 1, você depende de diversos fatores, né? Existem pilotos que têm talento, mas não têm condição financeira para estar sentando em um carro de Fórmula 1, né? Existem outros que têm dinheiro, mas não têm o talento, né? Então, hoje eu não saberia dizer para você quem é que está mais próximo dessa realidade. Mas eu acredito, sim, que existem várias categorias no Brasil, e o brasileiro é talentoso, né? O brasileiro é talentoso para qualquer segmento de atividade. Então, não tenho dúvida que um dia nós teremos novamente um grande piloto de Fórmula 1. Mas, sincero e honestamente, eu acho que com a categoria daqueles pilotos que eu vi na pista, sem nenhuma pitada de saudosismo aqui, não. Mas Ayrton, Nelson e Ayrton marcaram época, né? Foram pilotos absolutamente extraordinários. Vai ser difícil surgir pilotos com aquele talento, com a categoria que eles tinham. Para evitar que o nosso participante, porque todo o pessoal que está vendo a gente também participa, pergunta, gosta de, às vezes até de reclamar de alguma coisa que a gente fala, como a gente conversa com o rádio sempre. Então, antes que alguém me cobre o tal do asterisco, não sei se você vai lembrar. Um dia, num domingo, você estava viajando para fazer a abertura da Fórmula 1, aquela abertura longa que a gente fazia, mesmo à distância, e o Grupo Bandeirantes, através do seu João Saad, tinha contratado uma empresa de consultoria e assessoria no mais alto nível para fazer uma reunião entre os seus diretores para que eles se entendessem um pouco mais. As empresas, em geral, fazem isso de tempos em tempos, porque muita coisa muda, às vezes vai degringolando o sistema, vai perdendo um pouco, como a gente diz, escorrendo pelo meio dos dedos, e naquele domingo nós estávamos num hotel, que hoje até mudou de nome, de outra empresa, ali perto da Rua Frei Caneca, depois eu vou lembrar qual é a transversal. Muita gente falava que era o hotel da Xuxa, porque ela se hospedava sempre lá. Estamos lá fazendo um trabalho de conhecimento das pessoas. De repente, alguém fala, olha, tem um carro aí na frente de polícia e tal, e eu, com a minha mania de repórter investigativo, fui lá para ver o que era. Aí perguntei, o policial muito na dele falou assim, não, nós tivemos uma informação de uma morte suspeita e tal. Eu não tive dúvida. Me deu 5 minutos, eu fui correndo para a garagem. Quando eu estou lá na garagem, eu vejo o carro de uma empresa que eu vou poupar todos nós
aqui também não vou me penitenciar para não dizer o nome dela, mas era um carro de uma conhecida empreiteira. E aí, este carro estava saindo com 2 rapazes com uma sacola azul. Foi tudo que eu vi. Quando eu subo, eu vou lá falar com o Roberto de Oliveira e outras pessoas que estavam no grupo, porque tinha a televisão e a rádio, e ele ficou sabendo, também por outro meio, que sim, havia suspeita. Haviam assassinado o governador do Rio Grande do Norte. Alguns andares acima, nós estávamos no salão de convenções, e houve esse episódio triste, chocante, que foi abafado, ninguém sabe até hoje por quê. E naquele momento, eu liguei para a central da rádio e falei, me coloca no ar que eu preciso falar com o Éder, porque eu não tenho como dialogar sobre isso antes, ele não está preparado, não está combinado, nada disso. Aí eu fiz um textinho com 2 ou 3 informações, com o nome do governador, o local onde a gente estava, e aí eu interrompi com a sua anuência, a sua abertura, e nós demos um furo em primeiríssima mão. Não gosto dessa expressão que vira um cacófato aí, mas em primeira mão, a Bandeirantes, dentro da sua transmissão de Fórmula 1. Você se lembra disso? Me lembro perfeitamente disso. E foi realmente foi um momento inusitado, né? Diferente, mas a gente, na época, houve uma repercussão muito grande, né? Eu me recordo. Mas daí para frente ninguém foi, né? Ninguém foi saber direitinho quem matou, por que matou, nem aquela determinada empresa. Ele estava em São Paulo, só para que o pessoal que está acompanhando, que é jovem demais, não acompanhou, ele estava em São Paulo para depor sobre corrupção. Já naquele tempo, né? Estamos falando lá dos anos 90. Nada mudou. Tempo, né? Esse tema está em alta há muito tempo. Mas eu me lembrei bastante agora, na hora que você estava dizendo da longa abertura que a gente fazia, contando uma série de fatos, uma preparação, o esquenta, né? Exato. Éder, nós tivemos em 2020 e 2021 uma pandemia muito terrível, coisa que a gente nunca viveu antes, e se Deus quiser não voltaremos. Eu tinha uma longa e distante lembrança de meu avô dizer que ele perdeu a esposa, portanto, minha querida avó Angelina Sabino Curti, na gripe espanhola de 1918. Era tudo que eu sabia de uma epidemia, não era pandemia, uma epidemia que depois virou pandemia e tal. Eu não sabia o que era, né? Hoje, depois de ter passado por isso, e graças a Deus estar aqui ainda vivo, realmente, com a graça de Deus, eu sou um sujeito muito feliz, porque a gente perdeu muita gente. Amigos, parentes, colegas e tudo mais. Infelizmente. Voltando a falar que, por causa disso, por causa da pandemia, nós não tivemos a realização das Olimpíadas. As Olimpíadas de 2020, realizadas em 2021. Você acha que, em termos de Brasil, essas Olimpíadas foram um pouco melhores, mais favoráveis? A gente continua não tendo atenção de todos os órgãos que poderiam ajudar o esporte ou a cultura esportiva nesse país. Você acha que a gente melhorou um pouquinho, evoluiu, ficou igual a antigamente? O que você acha das Olimpíadas de 2020 em 2021? Olha, eu acho que não dá para se ter um parâmetro exato de evolução pelo seguinte: os atletas eles vinham se preparando para um evento que aconteceria no ano anterior, né? Então, houve uma mudança brusca, uma expectativa completamente diferente. Então, isso conspirou contra a preparação de muitos atletas brasileiros, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente está conseguindo evoluir em determinados esportes, né, muito por esforço, né, dos profissionais que atuam no meio. Existe muita coisa para se evoluir no esporte olímpico nesse país ainda precisamos de muito apoio, mas a gente está vendo aí pontos maravilhosos. Eu estava vendo a ginasta que acabou de ganhar
uma medalha de ouro e uma medalha de prata agora, né? Foi uma coisa fantástica. A gente vê, por exemplo, uma menina, né, na mais tenra idade, ganhar com skate, conseguir uma medalha para o Brasil, né, a nossa fadinha. São momentos assim que emocionam demais. A gente que vive intensamente o esporte, a gente fica emocionado com tudo isso que está vendo nessa edição dos Jogos Olímpicos, né? Eu ainda acho que falta muita estrutura, tem muita coisa a ser melhorada, né? Mas a evolução de alguns esportes é inquestionável, né? A gente vê aí, por exemplo, o voleibol brasileiro fazendo bonito em todas as edições dos Jogos Olímpicos, né? Com a perspectiva, inclusive, de ganhar medalhas para a gente. É óbvio, ainda carece de muita melhora, nós temos que evoluir. Eu acho que os atletas continuam tendo que ter mais apoio, esse apoio ainda é insuficiente, mas lentamente, progressivamente, eu começo a ver que em alguns esportes especificamente a gente está conseguindo evoluir, sim. Eu acho que essa conquista que nós tivemos aí, né, na ginástica agora foi um negócio fantástico, fabuloso, né? Me foge aqui o nome da menina que ganhou a medalha de ouro, mas foi assim uma apresentação, uma exibição fantástica, né? A emoção, né, de ver essa conquista foi um negócio inesquecível para todos nós que amamos os esportes. Agora, sem dúvida alguma, ainda necessita de muito apoio, né, Luiz? Eu acho que nós vamos evoluir, se Deus quiser, ainda teremos um país efetivamente olímpico, mas muita coisa ainda tem que ser feita. Tem muito caminho ainda pela frente. Haveria alguma maneira de empresários destinarem uma verba para, não digo só patrocinar, mas para promover determinados esportes, independente do interesse comercial? O governo, os governos, poderiam ajudar de alguma forma a essa moçada a se interessar mais, porque quando está na cabeça, né, você falou da fadinha, ela é um exemplo, inclusive, ela estava lá se divertindo. Ela estava se divertindo. Competição é uma coisa que não passa na cabeça dela, né? Todo mundo se cotiza porque todo mundo está lá para brincar, na verdade, sim, participar, defendendo as cores do seu país, mas é uma brincadeira gostosa, dentro daquilo que ela sempre gostou de fazer. Agora ela talvez passe a ver a coisa de maneira mais profissional. Mas são 13 anos de idade, não dá para ir muito longe, né? Eu vejo a iniciativa privada aí, né? Nós temos algumas empresas que efetivamente se preocupam com o esporte olímpico e investem no esporte olímpico de uma maneira efetiva, né? Estão ali apoiando, ajudando os atletas no dia a dia. Eu acho que esses exemplos têm que ser seguidos por outras empresas. Existem esportes que já são mais elaborados, já têm mais apoio, né? Mas existem outros esportes aí, principalmente os esportes individuais, né? Onde a gente tem que ter apoio, né? E existem empresas que hoje estão se voltando com mais efetivamente para essas situações. Acho importante, sem apoio, né? Sem o atleta ter a base, ele não consegue evoluir tecnicamente, ele não consegue mostrar o melhor do seu potencial numa edição de Jogos Olímpicos. Então, acho que a iniciativa privada tem dado uma contribuição muito grande, né? E o governo também tem procurado ajudar, mas é o tal negócio, existem tantos problemas nesse país aqui para serem resolvidos, que às vezes o esporte acaba não sendo a prioridade, né, Luiz? Infelizmente. Falamos de empresas, falamos de patrocínio, falamos de empresários. O Éder, empresário, nós temos 10 minutos ainda de programa. Me conta como é que, de repente, se tornou um empresário do esporte, o nosso querido Éder Luiz, sem largar a sua função principal. Como é que surgiu isso e como é que apareceu essa possibilidade? Olha, eu sempre tive um envolvimento muito grande, né, com a área comercial, com a área publicitária. Sempre foi uma coisa que mexeu comigo, né? Existem alguns profissionais que questionam o fato de um profissional de microfone se envolver no campo publicitário. Mas se você tem capacitação para atuar
nos dois segmentos, né? E me perdoem a falsa modéstia aqui, mas eu realmente acho que eu sou capaz de desenvolver com eficiência os dois segmentos. Eu caminhei, eu acreditei muito, eu acho que o patrocínio é fundamental para você viabilizar uma grande cobertura, para você viabilizar o negócio, né? Para você ter uma emissora, um veículo de comunicação na cobertura de um grande evento esportivo, é necessário o patrocínio. Então, a partir da Fórmula 1, né, quando eu ainda transmitia a Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes, foi quando tudo isso começou, eu comecei a ter contato com muitos empresários, né, empresários que eram envolvidos com a Fórmula 1, e a partir daí começou esse lado meu, comercializando espaços, né, publicitários dentro das transmissões que eu realizava. A partir daí, eu parti para um novo modelo de negócio, né? Eu acabei comprando um espaço numa emissora de rádio para desenvolver um modelo de negócio que eu acreditava ser eficiente. A partir desse negócio, surgiu uma outra perspectiva, né? Eu já estou há 20 anos aí na rede Transamérica de rádio. A Transamérica comprou o projeto, você se recorda muito bem que você teve uma passagem brilhante também pela Transamérica, né? A Transamérica era uma emissora pop rock, né? E de repente a gente começou a perceber que, em função de outras alternativas para se ouvir música, a música no rádio ela foi perdendo um pouco o espaço, né? O rádio foi abrindo aí, dando margem para outros conteúdos. Então, a partir disso, eu acreditei muito que se nós tivéssemos um projeto esportivo numa emissora com o nível da Transamérica, com o nome, né, com a grife que significa Transamérica, nós teríamos muito sucesso. E acabei saindo da Bandeirantes, vim para a rede Transamérica, já estou na emissora há mais de 20 anos, e a partir disso comecei a desenvolver, Luiz, alguns modelos diferentes de entrega, né? A gente saindo um pouco daquele modelo tradicional das inserções comerciais de 30 segundos e caracterizações de patrocínio, né? E criando outros modelos de atuação na área comercial. E, graças a Deus, a gente teve um relativo sucesso. Eu acho que a gente conseguiu escrever um momento um pouco diferente aí no que se refere a patrocínios, né? Em eventos esportivos, principalmente no rádio, mas em outros segmentos de atuação também no rádio. Eu não comercializei só esporte. Me orgulho muito pelo trabalho que eu realizo, né? Eu acho que isso não conspira absolutamente nada contra o fato de eu ser um jornalista esportivo, porque eu acho que o meu comprometimento com a informação está acima de tudo isso, né? Existem pessoas que questionam o fato de você ser jornalista esportivo e, ao mesmo tempo, atuar na área publicitária. Eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, desde que uma coisa não conspire contra a outra no que se refere à entrega final. Então, eu acho que eu sou absolutamente coeso nas informações que eu passo para os meus ouvintes, né? Eu procuro ser muito sério como jornalista esportivo e também atuo na área publicitária e com um relativo sucesso. Eu gosto do que eu faço, né? Criar situações de mercado, criar novos modelos de comunicação para os clientes é uma coisa que me impacta, é uma coisa que eu faço com prazer. Eu acho que tudo você tem que realizar na vida com paixão, né? Se você tiver paixão pelo que você faz, você tem uma boa possibilidade de ser bem-sucedido. É justamente isso que eu busquei nos últimos anos, né? Continuei sendo locutor esportivo, jornalista esportivo, né? Emitindo conceitos, falando do esporte, com absoluta isenção e, paralelamente, sou publicitário, sim, e atuo com muito orgulho dentro desse segmento, que é uma coisa apaixonante, é uma coisa que eu gosto de fazer. Esses novos modelos é que fazem com que o rádio não só se atualize, mas não morra, cresça, continue vivendo. Porque lá atrás, os grandes apresentadores eram também corretores de anúncios. Não eram publicitários, eles eram corretores de anúncios. Eles angariavam, às vezes, frases ou pequenas informações comerciais de produtos ou serviços para sobreviver, para ajudar a pagar a sua estada no rádio. Isso sempre foi assim.
Depois é que as coisas evoluíram, vieram as grandes agências, vieram agências internacionais, que depois fizeram fusão com algumas nacionais, e a coisa foi daí para frente. Eu não vejo problema algum, desde que você faça com ética dois ou os 3 trabalhos, só isso. Exatamente, eu acho que a ética é tudo, né? Em qualquer segmento de atividade humana, eu acho que a ética é fundamental em tudo. E você veja como as coisas foram evoluindo, mudando e quebrando até paradigmas, né? Você tem hoje a Rede Globo de televisão, que inquestionavelmente é o maior veículo de comunicação do país, né? Mas o merchandising, por exemplo, por parte dos locutores, que era uma coisa inconcebível, né? Não se falava ainda em Rede Globo de um locutor fazer um merchandising durante uma cobertura esportiva. Isso caiu, né? Os locutores fazem, eu acho que isso não compromete a isenção em relação a uma opinião que você vai dar, de forma alguma. Eu acho que você tem que ser verdadeiro no que você faz. Eu sou jornalista esportivo, amo a minha profissão, mas isso não me impede de ser publicitário também. Realizar o meu trabalho, sabe, com isenção, sempre com muito cuidado. Uma coisa não pode só se misturar a outra, mas isso é só uma questão de caráter. Isso eu tenho. Então, eu acho que quando você não tem medo, né, de tomar uma determinada posição, né, você não tem comprometimento algum, e você está principalmente tranquilo com você mesmo, que você sabe que você está fazendo as coisas de uma forma correta, eu acho que isso não impede que você possa ser jornalista esportivo e, ao mesmo tempo, atuar como publicitário, né? Eu acho que fui abençoado aí com 2 segmentos nos quais eu transito bem, acredito que faço o meu trabalho de uma forma eficiente, por que não realizá-los, né? E é uma coisa que me possibilitou tantas coisas, Luiz, você sabe, fazer a cobertura de grandes eventos esportivos que era um desejo, né, realizar, e que eu viabilizei justamente por eu ter esse lado atuante aí na questão publicitária, né? Porque é óbvio, qualquer veículo de comunicação, ele depende de verba publicitária. Isso, os tempos vão passar e isso não vai mudar nunca, né? Se você não tiver dinheiro para viabilizar uma cobertura esportiva, você simplesmente não a realiza. Essa é a grande realidade, entendeu? Então, eu acho que realizar um trabalho justo e que de maneira nenhuma vai interferir numa opinião que você vai emitir, isso não deprecia de forma alguma nenhum profissional. Não só pela credibilidade que você tem, mas pelo que o mercado publicitário valoriza o seu trabalho, como o locutor esportivo, como narrador, como jornalista esportivo, como você disse. Éder, como tudo tem aquele horário certinho para terminar, o nosso papo está uma delícia. Eu só vou pedir em mais 30 segundos para que você dê um grande abraço, um beijo muito respeitoso à sua assessora principal, que foi quem permitiu o nosso acordo, o nosso ajuste, o nosso encontro de agora, esse reencontro maravilhoso, a senhora Cristiane Ribeiro, minha querida ex-aluna, minha querida estagiária, e que você absorveu de maneira total, fazendo uma assessoria perfeita e completa, porque ela era uma das alunas que já na faculdade demonstrava amor ao esporte. E a coisa evoluiu e chegou onde chegou. Ô Luiz, você sabe perfeitamente, talvez você não saiba, mas você sabe perfeitamente o carinho que nós temos por você, tá? Sim. Embora a correria que a gente vive no dia a dia, né, no campo profissional, nos impeça, e eu gostaria muito de propor que uma hora nos encontrássemos aí para um jantar, para um almoço, revê-lo pessoalmente. Vamos. Talvez você não saiba, né? Mas você é uma pessoa que foi fundamental nas nossas vidas, né? Porque você viabilizou a Cristiane um grande sonho da vida dela, que era trabalhar no segmento, né? Trabalhar como jornalista, né? Atuar em rádio, televisão, que era um sonho dela, né? E, paralelamente, foi um grande orientador que eu tive num momento importante, crucial na minha carreira profissional, né? E a Cris, ao longo desse trabalho, nós nos conhecemos e ela se tornou, inclusive, minha esposa, né? Eu a conheci no trabalho e quem deu a oportunidade à Cristiane na Rádio Bandeirantes foi você, né? Então, pelas suas mãos, você
contribuiu para a evolução de 2 profissionais da área, né? E permitiu que nós nos conhecêssemos, né? Nós estamos aí há mais de 21 anos já juntos, o tempo passa bastante, né? E, quer dizer, se você não tivesse dado essa oportunidade a Cris, talvez eu não tivesse conhecido a Cristiane e nós não estaríamos juntos até hoje aí, né? E somos muito felizes. Então, você é uma pessoa especial nas nossas vidas. Talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de dizer de uma forma tão direta, mas estou inclusive falando para a sua audiência aqui. Você veja o quanto você é importante nas nossas vidas, não só no campo profissional, mas também no campo pessoal. Se você talvez não desse a oportunidade a Cristiane de iniciar na Rádio Bandeirantes, talvez eu não a tivesse conhecido, né? E nós não faríamos a família bonita que nós fizemos. Então, eu queria te agradecer por tudo isso, tanto no campo profissional, você contribuiu muito para as nossas evoluções no campo profissional e no campo pessoal também, né? Que somos felizes e talvez nós não tivéssemos nos conhecido se não fosse pelas mãos do Luiz Fernando Malhoca, que deu a chance a uma moça da faculdade de trabalhar na Rádio Bandeirantes na época. Então, a importância que você tem nas nossas vidas, não só na evolução profissional que tivemos, mas no campo pessoal também. Você é uma pessoa muito querida. Um beijo para você, Luiz Fernando. Você é um grande amigo. Gostamos muito de você. Vamos celebrar, vamos marcar. Precisamos. Vai ser um momento muito feliz. Tá bom. Obrigado pela sua participação. Fica com Deus. E, olha, parabéns pela sua carreira brilhantíssima, que continua e vai continuar por muito mais tempo. Obrigado. Uma honra ter trabalhado ao lado de um profissional como você, que é um cara marcante na história do rádio brasileiro. Você deu uma contribuição ímpar para o rádio brasileiro, para a comunicação do país. É um orgulho ter trabalhado ao teu lado, te conhecer e ser seu amigo, Luiz. Um abraço. Obrigado, Eda. Todos nós escrevemos uma página, ou várias delas, e hoje nós estamos registrando, documentando mais essa. Um forte abraço, até mais. Um abraço, Luiz. Esse foi o nosso querido Éder Luiz, que conversou com vocês, contou, abriu seu coração, contou parte da sua vida profissional, pessoal, e nós voltamos na semana que vem com mais uma série desta importante documentação que estamos fazendo para o centenário do rádio. Até lá.